Seja bem-vindo a mais um episódio do seu melhor podcast de saúde. E aí, Dr. Sidney? Tudo bem, Moisés? Tudo jóia? Mais um episódio para vocês do melhor podcast de saúde do Brasil. Compartilhe, espalhe saúde. A gente sabe que o nosso maior propósito é trazer para você informação checada, informação de responsabilidade, informação correta. Você que está aí sabe bem que a internet é cheia de fake news, cheia de informações nem sempre tão reais quanto você imagina. Então, o nosso propósito é trazer para você que está aí, sua família, informações checadas. Hoje a gente tem a honra de receber aqui Dr. Marcelo Calderaro, neurologista formado pela Faculdade de Medicina da USP, Hospital das Clínicas, membro da Academia Brasileira de Neurologia, Sociedade Brasileira de Cefaleia. Vamos bater um papo aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Dr. Marcelo. Maravilha, Sidney. Maravilha, Moisés. Um prazer. Seja bem-vindo novamente, doutor. Vamos apertar ao máximo para dividir informação. Vamos sim. Hoje nós falaremos sobre dor de cabeça, né? Eu já tive algumas vezes dor de cabeça, não sei se o Dr. Sidney já teve. Claro, é algo comum, mas chega a ser normal? Pelo menos uma vez na vida todo mundo terá dor de cabeça? Como que funciona? Olha só, é interessante a sua pergunta. As estatísticas mostram que 99% das mulheres e 94% dos homens têm dor de cabeça em algum momento da vida, por motivos diversos. A gente vai conversar disso já já. Mas eu gosto de olhar essa estatística e falar assim, provavelmente 1% das mulheres mentiram e 6% dos homens. Porque praticamente todo mundo, se você imaginar que dor de cabeça é tudo que dói do pescoço para cima, na verdade, a maior parte das pessoas já teve alguma dor por motivos os mais diversos. Isso para mim é novidade. Peraí, dor de cabeça, então, do pescoço para cima. Qualquer tipo de dor que eu tiver, tá na cabeça. Exatamente. Se você tiver uma dor de ouvido, é uma dor no segmento da sua cabeça, no segmento cefálico, né? É claro que as pessoas têm conceitos um pouco diferentes, mas tecnicamente falando, tudo que dói daqui para cima é dor de cabeça. E talvez acabe confundindo também, né? Uma dor no ouvido, uma dor muscular, aí acaba... Mas na prática, tudo deveria se chamar dor de cabeça. A questão toda é que esse sintoma é um sintoma que ele é um dos mais comuns da humanidade, porque existem mais de 150 doenças que podem causar dor de cabeça como sintoma. Então, esse é um ponto importante, a gente diferenciar o que é sintoma e o que é doença. Então, mal comparando, né, febre é sintoma, Covid vai ser a doença. Febre é sintoma, pneumonia é doença. Então, dor de cabeça é sintoma, meningite é doença, tumor é doença, enxaqueca é doença. Então, é importante a gente não confundir quando a gente fala, às vezes, dor de cabeça e enxaqueca é a mesma coisa. Não, na verdade, dor de cabeça é um sintoma, enxaqueca é uma doença que dá, entre outras coisas, dor de cabeça como um dos sintomas. Então esse é o melhor ponto para a gente começar aqui a entender a situação das dores de cabeça. Então isso é o sintoma, né, doutor Marcelo? Exatamente. A partir daí são inúmeras as doenças que nós vamos discutir aqui, pelo menos as da sua área, que levam a ter o sintoma dor de cabeça, que então... vem junto com essas doenças, por isso precisa ser bem explicado, porque são muitas, né? E quais são as principais? Agora, essa estatística eu estou impressionado também, né? Então, são, na verdade, comprovadamente 99% dos homens... Em algum momento da vida, 99% das mulheres, 94% dos homens vão ter alguma dor de cabeça, por motivos diversos. A grande maioria das vezes não serão coisas graves, mas mesmo dentro das coisas não graves, tem coisas que atrapalham muito a vida das pessoas, sobretudo quando a dor de cabeça ela se apresenta de uma forma recorrente, frequente, que acaba limitando a vida da pessoa. A gente pode detalhar isso um pouquinho mais, porque esse é um dos grandes problemas. Quando você falou, Moisés, agora há pouco, chega a ser normal. As pessoas se acostumam com as dores de cabeça frequentes, sobretudo das causas mais comuns, como, por exemplo, a enxaqueca. Mas o fato da pessoa se acostumar e a pessoa acabar convivendo com isso, passa uma impressão de que é normal ter dor de cabeça, quando, na verdade, não é normal. Normal no sentido médico. É normal no sentido de que é comum, é frequente. De um ponto de vista estatístico, é comum. Mas isso não quer dizer que isso seja normal do ponto de vista médico e a pessoa não
não possa ter alternativas melhores do que aquele remedinho da tia ou aquela orientação do vizinho. Ou seja, toda dor de cabeça, então, mesmo sendo até comum, né, Moisés, você que está aí, precisa e merece uma investigação. Porque parece às vezes simples, pode ser uma dorzinha de cabeça só de fome, uma dorzinha de cabeça que treinou demais, trabalhou demais, mas merece sempre uma investigação melhor do que só tomar uma solução, tomar o analgésico lá da farmácia e pronto. E também outra coisa, a dor de cabeça sendo específico na cabeça, tirando as outras, excluindo uma dor de ouvido, uma dor de... Isso. Não, vamos falar sobre os tipos também daqui a pouco. Deixa eu colocar alguns conceitos aqui que são importantes, que são conceitos que muitas pessoas da população têm de uma maneira um pouco equivocada, por conta de conhecimento leigo, mas também muitos médicos precisam ter uma certa organização de como que como que a gente entende as dores de cabeça hoje em dia. Então vamos lá. A gente tem dor de cabeça é um sintoma. Pode ser relacionado a mais de 150 doenças. A gente divide as dores de cabeça de maneira prática em dois grandes grupos. O que a gente chama de dores de cabeça secundárias, que são aquelas situações em que eu tenho uma doença por trás. Então, a dor de cabeça da gripe, a dor de cabeça da sinusite, a dor de cabeça da Covid, a dor de cabeça quando você está com algum processo infeccioso, a dor de cabeça da ressaca. Veja, a gente tem uma causa por trás da dor. Naturalmente, eu citei aqui algumas causas benignas, mas algumas vezes a gente está diante de causas mais sérias. A gente pode ter tumor na cabeça, a gente pode ter sangramento na cabeça, a gente pode ter uma hemorragia meningia, a gente pode ter uma meningite. Então, cabe aqui a gente entender, dentro das assim chamadas dores de cabeça secundárias, quais são aquelas situações e quando desconfiar de que a gente está diante de uma causa mais grave. Porque se eu tiver diante de uma dessas causas mais graves, pode valer a pena eu ser avaliado de emergência e eu ir para um hospital ou ir para um pronto-socorro, ou eu procurar o médico imediatamente, não é a semana que vem. Tá? Então, embora isso seja uma grande preocupação das pessoas, a maioria das pessoas que tem dores de cabeça de uma forma um pouco mais, vou chamar de rotineira, elas não estão a gente não está diante de dores de cabeça secundárias. A gente está diante de uma outra situação que a gente chama de dor de cabeça primária. O que é dor de cabeça primária? É aquela situação em que eu não tenho uma causa orgânica estrutural para a dor. Eu não estou diante de um tumor, eu não estou diante de uma doença aguda que esteja causando a minha dor de cabeça, eu não estou diante de um problema que está dando a dor de cabeça como um sintoma daquela condição que a pessoa está. E sim, a dor de cabeça, quando presente de uma forma recorrente, ela se manifesta da mesma forma ao longo do tempo, estereotipadamente. Normalmente, num período longo de tempo, a pessoa tem dor já há muito tempo. Não é uma dor que começou ontem e nunca tive essa dor antes. Independente da região da cabeça, na frente. Independente. Aqui eu estou falando só do jeitão, assim, da distribuição do tempo da dor. Daqui a pouco a gente fala sobre, então, a localização. Sim. A dor de cabeça, quando presente de uma forma recorrente e estereotipada, ou seja, sempre do mesmo jeito, por um período longo de tempo, na grande maioria das vezes a gente está diante de uma dor de cabeça dita primária. Esse grupo das dores de cabeça primárias, eles são, de longe, as causas mais frequentes de dor de cabeça. Nesse grupo a gente tem as enxaquecas. Das primárias, você está falando agora. Das primárias. Ou seja, não tem uma etiologia perfeitamente definida. Orgânica, né? exatamente. Assim, mas tem nome. São aquelas situações. Tem nome, sem dúvida. Entendeu? São aquelas situações em que os exames não vão mostrar nada. Tá ficando claro? Sim. Os exames não mostram alterações. Muitas vezes o paciente não tem outros sintomas mais sérios. Não vai ter febre, não vai ter nenhuma paralisia, não vai ter visão dupla, não vai ter alteração, confusão mental, não tem nada disso. Ele vai ter a dor de cabeça junto com alguns outros sintomas, às vezes náusea, vômito, barulho incomoda, luz incomoda, a gente volta já a falar disso, mas a gente está diante de uma dor de cabeça que são aquelas que as pessoas falam, é a minha dor de cabeça, aspas,
normal. O que é a dor de cabeça normal que as pessoas falam? Dor de cabeça normal é aquela dor que a pessoa está acostumada. Por quê? Porque ela tem desde sempre. Tem gente na família que tem. Mas tudo bem se ela estiver acostumada? Não é tudo bem. Mas olha só. Acho que esse Se é o acostuma ponto. com a dor mas também. deixa- Né? Sim, mas Olha só o ponto. a qualidade A de pessoa vida vai lá embaixo. Né? Pronto, aí que tá. A pessoa, ela tá acostumada porque todo mundo tem na família, ela sabe que aquilo não é nada mais grave, porque a tia tem, a mãe tem, etc. Segundo, frequentemente a pessoa reconhece alguns gatilhos para dor. Ah, a minha dor é quando eu durmo pouco. Ah, a minha dor é quando eu fico em jejum. Ah, a minha dor é quando eu tô no período menstrual. E quando a pessoa tem uma causa identificável, põe as aspas na causa, porque isso não é a causa, é o gatilho, é o desencadeador da crise, a pessoa meio que, é a minha dor de cabeça Ela aceita. normal. Como se ela aceitasse. Então isso vira até piada, porque você vira pra pessoa, você tem dor de cabeça? Não tenho dor de cabeça. Nunca tive dor de cabeça. Aí você fala, e dor de cabeça normal? Dor de cabeça normal eu tenho, quando eu tô no período menstrual, quando eu tô estressado, quando eu durmo pouco, quando eu como alguma coisa que não faz bem, quando eu tô em jejum. Eu falei, mas você acabou de falar que não tem dor? Mas essa é a dor normal. E isso é um problema, porque as pessoas vão se acostumando com a dor normal e nunca procuram um médico. Tanto que existe uma campanha da Sociedade Brasileira de Cefaleia, que é uma campanha muito interessante. A gente teve em maio, é o mês de conscientização da enxaqueca, né? A gente já vai falar de enxaqueca, que é uma dessas dores primárias. E a campanha é o seguinte, 3 é demais. Por quê? Independentemente do motivo que você atribua sendo a causa da sua dor de cabeça, se você tem 3 dias de dor no mês, por pelo menos 3 meses consecutivos, você precisa de uma orientação médica. Mas a dor é dias seguidos ou pode ser... Qualquer Tanto dia. faz. Tanto faz. Então faz. com esse critério objetivo que o doutor Marcelo Facilita. acabou de explicar isso para você que está aí, então objetivou aquilo que deve levar você a acender uma luz amarela, no mínimo, para procurar ajuda. de um Isso não profissional. quer dizer que seja alguma coisa grave. Isso. Isso significa que a pessoa precisa de uma orientação. Veja, muitas vezes a orientação vai ser: olha, talvez você precise fazer mais atividade física, você precisa fazer mais exercício, você precisa dormir melhor, enfim. Se hidratar mais. Orientação, a gente comenta já um pouquinho sobre isso, não quer dizer que seja alguma coisa grave. Mas, se você tem 3 dias de dor no mês, por pelo menos 3 dias, 3 meses consecutivos, é uma situação em que, como o Sidney colocou, acende uma luz amarela, eu preciso de orientação, mesmo que eu ache que a dor é normal. Porque aí entra um outro problema, que é o fato de que essas dores, aspas, normais, sobretudo quando elas ficam mais frequentes, mais intensas, elas passam a ser menos responsivas à medicação. Então a pessoa precisa de quantidades crescentes de remédio. E meio que a pessoa está acostumada com aquilo, vai lá se entupindo de analgésico, na automedicação, que é péssima. Né? Sempre péssima. E neste cenário, a pessoa passa a ter progressivamente um comprometimento de qualidade de vida. E aí passa a perder dias bem vividos com a família, dias bem vividos no convívio social, dias bem vividos no trabalho, passa a faltar no trabalho. E aí a gente entra num outro tópico, que é o impacto na vida das pessoas, mesmo de dores benignas. Benignas no sentido, você não vai morrer por causa disso. Isso não é grave, isso é bobagem. Não, isso não é bobagem. Pode não ser grave, mas daí a dizer que é bobagem? Não, porque nós estamos falando de coisas que causam um brutal prejuízo de qualidade de vida. E também para chegar no ponto da dor, quer dizer que alguma coisa possa estar errado. Então a pessoa pode passar por um estresse, qualquer coisa, e falar, não, doeu. Mas espera aí, porque dói em uns, não dói em outros. Pronto. Aí é que entra a questão de dizer que isso são gatilhos e isso não é a causa. Veja, uma pessoa... E aí vamos entrar num outro conceito. Então assim, acho que a gente pode dividir a conversa em dois pedacinhos aqui. No campo das chamadas dores de cabeça secundárias, o que o teu público precisa saber? Quais são os sinais de alarme
que eu vou pensar estar diante de uma coisa mais séria e que eu preciso, de fato, ir para um pronto-socorro. Agora. E eu preciso fazer exames. E eu preciso procurar um médico, não é daqui a um mês, é agora. Posso dar um exemplo temporal, né? Esse caso agora da febre maculosa, não sei se você está Pronto. acompanhando, que aconteceu esses dias com 2 pessoas altamente gabaritadas, né? Uma dentista e um outro profissional que eu não me lembro agora, mas pessoas que têm um gabarito técnico, né? De estudo bom, mas acabaram demorando para procurar ajuda. E dor de cabeça certamente deve ter sido um dos sintomas. A gente tem, mas a gente não tem a dor de cabeça normalmente nessa situação. Ela tende a estar acompanhada de outras coisas. É uma dor de cabeça junto com febre, manchas no corpo, pode ter a confusão mental. Aí depende do qual é a doença que está causando. Né? Então, a dor de cabeça entra como um sintoma a mais das outras coisas. Agora, mesmo somente a dor de cabeça, vamos dizer, não tem mais nada. É só a dor de cabeça. Qual a característica da dor de cabeça que me faz ficar preocupado com a possibilidade, não é nem certeza, mas a possibilidade de eu estar diante de alguma coisa mais séria? Então tem algumas coisas muito importantes. Primeiro, uma dor de cabeça súbita. O que é uma dor de cabeça súbita? Eu tô aqui conversando com vocês, eu tô sem dor de cabeça, daqui a 1 segundo, pá, como um trovão, como um raio que caiu na minha cabeça, uma dor de cabeça que atinge o pico de intensidade logo no primeiro minuto. Então nós não estamos falando de uma dor de cabeça que vai piorando, uma dor de cabeça que, pá, ela começa e se atinge o máximo da intensidade de repente. Dor de cabeça súbita é sempre uma situação que merece ser vista no pronto-socorro. Número 2. Uma dor de cabeça acompanhada de outros sintomas mais sérios, muitas vezes, como paralisias, confusão mental, alteração da consciência, um desmaio junto com a dor de cabeça, convulsões, qualquer outra coisa que chame a atenção para alguma coisa da fala, junto, uma dificuldade para falar, fala enrolada, e aí entram os sintomas, por exemplo, do acidente vascular, né? Isso que eu ia perguntar, esses dois exemplos, o que poderia ser? Então, tem várias coisas, mas acho que o grande diagnóstico aí nessa situação são os acidentes vasculares. Então, a ocorrência súbita da dor de cabeça pode dar também paralisia de um lado do corpo, então um sinal importante, bota os 2 braços para frente, a gente vê que um dos braços está caindo porque está com o braço mais fraco, pede para a pessoa sorrir, então sorrir, está com o sorriso torto e tenta falar com a pessoa e a pessoa tem uma dificuldade de se comunicar. Daí seria o popularmente chamado de derrame cerebral. Existe até um acrônimo, né? uma sigla, a brincadeira com a palavra, brincadeira não, uma educação com a palavra SAMU, S-A-M-U, do SAMU, né? Que é 192, o número do SAMU, né? Só para ficar claro. S de sorria, porque você pede para a pessoa sorrir e você vê que a boca tá torta. A de abraço, para lembrar que colocar os braços para frente e ver que um lado tá mais fraco do que o outro. M de música ou mensagem, para lembrar de conversar com a pessoa, e se a pessoa tiver com uma dificuldade de comunicação. Esses 3 sintomas, então boca torta, paralisia de um lado e dificuldade de comunicação. S-A-M e U de urgente, você tem que ir rápido para o hospital. Então, SAMU 192. E essa questão de rápido que vai mudar o prognóstico totalmente. Essa é a questão, totalmente. Porque tá sangrando, por exemplo. Tempo é cérebro. Lembra que Quanto mais rápido atender, maior a chance da pessoa ficar bem depois de um acidente vascular. Porque vai salvar melhor o teu próprio cérebro Exatamente. mesmo, anatomicamente. Igual a gente teve aqui a Golden Hour do acidente, vale mais mesma ou menos. Coisa, é a mesma coisa. Mesma situação. A primeira hora, os primeiros 10 minutos, que agora são... 10 minutos é o tempo... Até esqueci agora, tive aqui, né? A primeira hora é a Golden Hour, né? A primeira hora, os 10 minutos é o tempo de platina, ou coisa assim. Mais importante ainda, né? Quanto mais rápido chegar, mais vai ser preservado o seu cérebro. Então, assim, uma dor de cabeça nova, inédita, sobretudo associada a outros sintomas, e súbita, isso é, vamos agora para o hospital. Agora, isso é o menos frequente. No outro lado, e aí acho que aqui entra o grande número de
dúvidas que as pessoas têm, né, que o teu público vai ter, a gente está diante dessas dores primárias. Nas dores primárias, a principal representante que leva as pessoas a procurar ajuda médica são as enxaquecas. Veja, enxaqueca não é, como eu disse no começo, sinônimo de dor de cabeça. Enxaqueca é uma das mais de 150 doenças que causam dor de cabeça. Perfeito ter falado isso. E essa é uma situação que você fala, bom, mas então como é que eu faço o diagnóstico da enxaqueca? O diagnóstico da enxaqueca, na verdade, é um diagnóstico clínico. Ele não é feito por exames. A gente tem algumas características que acompanham a dor da enxaqueca que, quando presentes, elas fazem com que a gente consiga fazer o diagnóstico. Não consegue olhar muito para uma tela, dor no olho. Vamos lá. São algumas coisas importantes aqui. Primeiro, nós não estamos falando de uma dor isolada. Nós estamos falando de uma pessoa que tem dores que recorrem no tempo. Lembra que dores que se repetem. E tem aquela pegadinha aqui. Se você eventualmente acha, mas eu nunca tive dor de cabeça. Tá, mas e as dores normais? E aí você tem que olhar as anteriores também, porque muitas vezes as dores normais são crises de enxaqueca que a pessoa não achou que era anormal porque tinha um gatilho identificado. E, na verdade, já era uma enxaqueca, só que a pessoa entendeu que, tem um motivo. É porque eu dormi pouco. É porque eu fiquei sem comer. O gatilho pode ser algo de serviço, algum estresse, alguma discussão. O gatilho pode ser um monte de coisas. Pode ser até coisa boa, né? E pouco importa aqui. Verdade. Pouco importa o gatilho. O que importa aqui é a característica da crise ser recorrente. Então, crises que recorrem no tempo. Número 2. As crises da enxaqueca geralmente duram algumas horas, mas podem durar poucos dias, até 3 dias, na verdade. Então, de 4 horas até 72 horas de duração. Peraí, 72 horas constante a dor? Eu ia te perguntar isso, com dor. Exato. Sim. Ou seja, a pessoa toma um remédio, me deu uma melhorada, foi dormir, acorda de novo com dor de cabeça, toma outro remédio. Pode ser uma crise que dura até 72 horas. Isso é enlouquecedor, 3 dias de dor na cabeça. A maioria das pessoas não dura tudo isso. A maioria das pessoas, quando algumas horas depois ela tomou um remédio, melhora, ou dormiu, melhora, mas pode acontecer de a crise durar até 72 horas. Por que isso é importante? Porque se ela estiver durando mais do que 72 horas, eu vou falar, será que não é uma daquelas outras secundárias? Sim. Porque se ela for primária, no caso da enxaqueca, ela tende a ser limitada no tempo. Essa que é a sacada das 72 horas. Não é proibido durar mais do que isso, mas não é frequente durar mais que isso. Então, recorrência e duração da dor. E aí vem a característica da dor propriamente dita. Existem algumas coisas que são muito típicas da dor da enxaqueca. Que é o que você tinha perguntado agora há pouco. É aquela pergunta que você fez. Primeiro, a dor pode doer metade da cabeça. Aliás, o nome enxaqueca vem daí, curiosidade, né? O termo enxaqueca, ele vem de uma palavra que deriva do árabe, né? Que eu não falo árabe, mas me perdoem os árabes se estiverem ouvindo, mas a palavra, a raiz da palavra é saquica, que significa cabeça partida ao meio. Quando os mouros invadiram a Península Ibérica, a raiz saquica ficou nas palavras da enxaqueca no espanhol e no português, e por isso veio enxaqueca. Tanto que o outro nome da enxaqueca em outras línguas não usa a raiz árabe, usa a raiz grega, hemicrânia, que significa a mesma coisa, cabeça na metade. E o hemicrânia do grego deriva o migraine do inglês, o migraine do francês. Então, a palavra enxaqueca ou a palavra migrânia, ou migraine, ou migraine, depende da língua que você estiver falando, curiosamente, tem raízes linguísticas diferentes, mas significam a mesma coisa, que é essa característica da enxaqueca doer metade da cabeça. Mas é uma das características, mas pode doer a cabeça toda. Pode doer a cabeça toda, não é obrigatório. Aliás, importante isso, Moisés, porque nenhuma das características ela é obrigatória isoladamente. O que importa é o conjunto dos sintomas. Doer metade da cabeça, mas pode doer a cabeça inteira. Segundo, ela tende a ser uma crise que é moderada a forte. O que significa moderada a forte?
Dor leve é aquela que não atrapalha as minhas atividades. Eu tô com uma dor aqui, mas dá pra fazer tudo que dá pra fazer. Que eu precisar fazer. Moderada. Tá me atrapalhando. Então, peraí. Então, para ser enxaqueca, precisamos ser moderada a grave. Grave. A intensa, na verdade. O termo melhor é de intensidade. Não é que é gravidade, Claro, é intensidade. moderada para intensa. Moderada atrapalha as atividades. Intensa incapacita para as atividades. Isso é uma coisa importante, porque a enxaqueca limita. E a enxaqueca atrapalha, a enxaqueca incapacita. E isso vai te gerar um grande impacto na tua vida, porque você tem que parar de fazer o que você estiver fazendo, ou você vai estar fazendo uma coisa com um brutal prejuízo de qualidade de vida. E a tendência pode piorar. Exato. Terceiro, é uma dor que tende a piorar com esforço físico. Então eu tô com a dor, eu prefiro ficar num lugar quieto, porque se eu balançar a cabeça, se eu tossir, se eu pisar no chão, se eu chacoalhar a cabeça, eu posso ter um agravamento da intensidade da minha dor. Tá? Então, essas particularidades, então, é uma dor metade da cabeça, moderada, intensa, piora com atividade física. Enfim, são sintomas que eles vão compor, junto com o latejamento, característica, não é uma pressão, é um pá, pá, pá. As pessoas falam, dá umas pontadas, dá umas badaladas, fazem assim. São situações que, no conjunto, esses 4 sintomas, latejamento, moderado, intenso, piora com esforço e metade da cabeça, vão compor o quadro clínico da caracterização da dor da enxaqueca. Então lembra que você tem uma dor que recorre no tempo, que dura aquele período de 4 a 72 horas com estas características. E você tem alguns sintomas que tendem a acompanhar a dor. Então, normalmente na dor da enxaqueca, o indivíduo tem uma indisposição, uma náusea, um mal-estar, uma sensação de que precisa vomitar. Frequentemente tem vômitos junto com a crise. Às vezes até melhora a dor depois do vômito, mas não importa. O que importa, vomitou, é característica da enxaqueca. Pode ter uma certa ou muita aversão à luz, aversão a som. Então, uma pessoa com enxaqueca aqui gravando o seu podcast, não consegue. Não dá, porque olha o tanto de luz que tem aqui. Mas esses sintomas da enxaqueca é o mesmo número de 99%? Não. Muito boa pergunta. Vamos lá. Dor de cabeça, de qualquer motivo, muito frequente, quase 100% das pessoas. Enxaqueca... Dependendo da causa, e a enxaqueca é uma causa, é uma doença que dá dor de cabeça, é outra estatística. Mas mesmo assim, acaba sendo alto. Nós estamos falando de uma doença que aflige 15% da população mundial. Isso é um... Dentro das dores de cabeça é a maior. É a que mais frequentemente leva a pessoa ao médico. Nós estamos falando de 1 bilhão de pessoas no mundo. 15% da população. Então, para pensar se você é uma pessoa que tem uma empresa. E você tem lá, sei lá, 1.000 funcionários. Você tem 150 que tem enxaqueca. E lembrando que a enxaqueca de moderada, intensa. E faz com que a capacidade laboral praticamente, não vou dizer desapareça, mas complica muito. Aí você está chegando no ponto crítico, Sidney, porque olha só, 15 pessoas da sua empresa de 100 funcionários, periodicamente tem lá uma crisezinha de dor de cabeça. Algumas dessas vão tomar qualquer analgésico, qualquer remédio da tia, qualquer remédio da avó e vão ficar muito bem, convivendo bem, sem impacto das suas dores. Só que vai ter um grupo que vai estar trabalhando e não vai ter melhorado. Essas pessoas vão estar trabalhando com uma dor moderada, atrapalha, mas não incapacita, e estarão com perda de capacidade produtiva. E isso vai impactar no resultado delas no trabalho. Esses 15%, pode ter a pessoa que sentiu uma vez na vida, tá dentro desses 15 ou não tá dentro? Não, normalmente quando você fala de enxaqueca, são pessoas que já têm crises recorrentes. São Quem teve uma crise isolada... E também depois fala de quando começa mais comumente, qual idade também. Vou chegar... Pra gente entender a sua fala da parte laboral. Vou chegar aí então, beleza. Olha só, nós estamos falando aqui das dores primárias. Pressupõe-se aqui que a gente tem dores que são recorrentes.
Lembra que quando eu falei, se eu tenho aquela uma dor de cabeça completamente diferente, eu vou pensar nas secundárias. Será que eu tô com uma causa nova para causar dor de cabeça? Não, eu tô diante daquelas dores que eu tô acostumado, que vão e voltam. E que se tem essas características clínicas, latejamento, metade da cabeça, dá enjoo, luz incomoda, barulho incomoda, eu tô diante de uma enxaqueca. Que, se eu tô com enxaqueca no dia do trabalho e eu tô com uma dor que não está me incapacitando, eu continuo trabalhando. Só que eu tô com perda de capacidade funcional. Mas pode ser que ela seja uma dor isolada e não volte, não retorne mais. Ou tem grande chance de veio uma Provavelmente vez... não. Provavelmente essa pessoa, Porque ela já tá se ela naqueles tem 15, enxaqueca, já tá na ela enxaqueca. tem as dores recorrentes. Veja, eu tenho enxaqueca. Eu pessoalmente. Eu tenho uma crise de enxaqueca, sei lá, a cada 4 meses, 6 meses. Eu já tive crises que eu precisei desmarcar Tentar. consultório. Veja, quantas vezes isso aconteceu? Isso aconteceu 2 vezes na minha vida. É muito raro, na minha enxaqueca, eu precisar parar as minhas atividades por causa disso, mas também já aconteceu. Agora, existe um grupo destes 15% que tem essa limitação com bastante frequência. Existe um grupo que tem limitações de enxaqueca. Lembra do número lá de 3 dias de dor no mês, 3 meses? Imagina que 3 dias de trabalho eu tô com perda de produtividade. É 1 dia por mês, Moisés. Né? Porque são 3 episódios Entendeu? em 3 meses, né? Então, é muita coisa. exatamente. E, menos 3 episódios ao mês por pelo menos 3 meses. Na verdade, sim, desculpa. 9 então dias. são 3 dias por 3 mês. dias por mês. 3 dias úteis, simplesmente 15%. Pronto. Que bate mais ou menos até com aquele 15% da população. Né? O grande problema aí é que, além de tudo, de uma forma bem cruel, a enxaqueca começa na infância, adolescência e aflige o adulto jovem. Olha, isso é importante. É justamente nos anos de maior produtividade da vida da pessoa. Pode começar na infância, então. Pode. Aliás, é a dor de cabeça mais comum da infância. Não é óculos. Nós estamos falando. Eu ia chegar lá. Não. Meu filho tem dor de cabeça na escola, deve ser do óculos, vai no oculista, vai no oftalmologista. Tudo bem, pode ir no oftalmologista, nada contra os oftalmologistas, por favor. Mas provavelmente essa dor de cabeça não tem nada a ver com a vista, tem a ver com enxaquecas. Então, a questão aqui, onde eu quero chegar, é que você está falando de uma doença que é comum, uma doença que ela é frequentemente confundida com outras coisas. É do estresse, é da menstruação, é bobagem, é frescura, nada disso. É enxaqueca. E essa é uma situação que aflige pessoas na fase mais produtiva da vida, e quando essas pessoas têm crises mais frequentes e que estão atrapalhando o dia da pessoa, há um brutal prejuízo não só da qualidade de vida do indivíduo, mas também da capacidade produtiva. E isso vai afetar as empresas. E no final das contas, algumas dessas pessoas, desafio vocês a procurar na lista de atestados médicos das vossas empresas, para quem for empregador, motivos que fazem com que as pessoas estejam afastadas. Claro, vai ter dor lombar, vai ter tendinite, ansiedade, vai ter infecção de vias aéreas, Covid, veja, tem influenza, tem lá um monte de coisas agudas, infecciosas, mas você vai encontrar lá uma doença crônica não transmissível, que é a enxaqueca, que acontece lá com uma certa frequência. O indivíduo, liberado do trabalho por enxaqueca, liberado por dor de cabeça, foi no pronto-socorro por enxaqueca, e você vai olhar, nossa, isso está impactando no número de pessoas que estão trabalhando num ano na minha empresa, no dias perdidos de capacidade produtiva. Isso mostra o tanto que a gente não pode negligenciar o problema. Seja do ponto de vista humano, porque nós estamos falando de pessoas que estão limitadas na sua qualidade de vida, seja no impacto nas empresas e na sociedade. Porque nós estamos falando de 15%. Esse é o grande ponto do nosso podcast, na verdade, doutor Marcelo, a gente levar essa informação. Quer dizer, um sintoma, agora na verdade uma doença que aflige 15% da população. A gente está aqui na sala, vocês estão vendo só nós 3, mas nós estamos aqui em 5, em 6, na verdade tirando o Lucas que não está aqui. Então, um aqui tem enxaqueca.
Tá vendo? Acabou de fechar a estatística. E talvez tenha mais, Sim, né? exato. E isso afeta diretamente o resultado da vida, não só na empresa, mas na vida familiar, na vida social e também na vida da empresa. Como você falou, né, doutor Marcelo? Nós estamos falando aqui da parte humana, principalmente, não só a questão da produtividade. Claro. Mas aquele cidadão, aquele colaborador deve ser olhado de perto. Afinal, agora daqui para frente, a gente vai começar a falar então, aliás, vou te pedir que fale sobre tratamento, Perfeito. sobre evolução, sobre a conduta. Temos solução? Temos com saída, certeza. como Temos. se cuida, né? Inicialmente, a gente também, só para ter mais um ganchinho aqui, a gente sempre fala, a gente não pode negligenciar nada na nossa saúde. A gente já falou aqui sobre coisas simples, né? Como tomar sol, por exemplo, ou falamos sobre coisas muito graves também, como um AVC. Mas nada disso assim não passa pela cabeça de quem sabe sobre saúde negligenciar alguma coisa. Agora, pense em enxaqueca, que é uma novidade para mim também. Com o tempo a gente vai perdendo essas informações, né? Já sou formado há algum tempo, não é da minha área. Então, pensar hoje e relembrar que 15% do mundo inteiro, ou seja, 1 bilhão de pessoas, tem diagnóstico firmado de dor de cabeça, de enxaqueca, e é um diagnóstico objetivo, né? Comprovado estatisticamente, estudado de maneira objetiva, 15% da população mundial tem enxaqueca. E aí? E pode ser hereditário também? Ah, então, olha só, esse é um ponto, assim, sim, a enxaqueca tem uma base genética, existem sim genes que estão envolvidos, então é muito frequente a gente ter pessoas que tem gente na família que tem enxaqueca. Então, isso não quer dizer que o diagnóstico seja outro. Na verdade, isso até ancora ainda mais a possibilidade de ter um diagnóstico de uma enxaqueca. Então, voltando, a gente viu as dores secundárias, a gente definiu algumas coisas que fazem com que a pessoa tenha que pensar em ir logo para o pronto-socorro, mas a gente viu que a maioria das vezes não. Dores recorrentes que a pessoa está acostumada, com aquelas características, nós estamos falando na maioria das vezes das dores das enxaquecas. Quando você pega um indivíduo que tem dores de cabeça com mais frequência, então vamos pegar de base aí o critério lá da campanha da Sociedade Brasileira de Cefaleia do 3 é demais. Vamos dizer que eu tenho 3 dias de dor no mês e eu preciso me assessorar com um médico. Digamos que você foi no médico e você fez o diagnóstico da enxaqueca. E aí você vai definir sobre o tratamento que a gente já vai falar. Definir o que precisa do tratamento. Tratamento não farmacológico, tratamento farmacológico. Sem remédio, com remédio. Perfeito. Manteve o tratamento por um tempo. Diminuiu a frequência das crises, recuperou a qualidade de vida e mais uma vida salva. Pessoa, ok, voltei a trabalhar, feliz da vida, etc. Essa seria a jornada desejada de um paciente com enxaqueca. Eu reconheci que eu tenho a dor, eu procurei o médico, eu fiz o diagnóstico correto, eu tive acesso a um tratamento, eu consegui manter aquele tratamento por um tempo e eu fiquei bom. Essa jornada, ela é 400 metros com barreiras. Tem um monte de problemas aqui no meio. Eu não reconheci, não fui no médico, nada aconteceu. Eu fui no médico, não fiz o diagnóstico certo, nada aconteceu. Eu sub-reconheci o impacto, nada aconteceu. Eu fiz um diagnóstico errado, nada aconteceu. E vai. Eu não usei o que o médico... Não usei o que o médico... eu tive efeito colateral, eu desisti. O remédio do efeito colateral, eu parei de fazer o tratamento e não voltei no médico porque, sei lá, né? Quando você olha no final da linha de pessoas que têm... Aí eu não vou nem falar de enxaqueca de vez em quando. Vamos pegar aquele caso extremo, que é aquela pessoa que tem dor de cabeça todo dia. Nós estamos falando aí de 3%. Não são 15%. 3%. É muita gente mesmo assim. Esse grupo de dor de cabeça... Peraí, então um grupo dentro da enxaqueca... Tem um grupo que tem... São 3% que tem dor de cabeça todo dia. Dias. Ou quase todos os dias. Se não tiver uma intervenção, vai ter todos os dias. Ou quase todos os dias. Sei lá quando. Provavelmente não vai voltar a ter menos se não fizermos nada. Lembrando, dor moderada ou intensa. Isso. Não é uma dorzinha. Então, aí o indivíduo tem lá as dores de cabeça praticamente todos os dias, segura as pontas frequentemente tomando um monte de analgésico por conta própria, certo? Mas
tá lá com dor de cabeça todo dia. Este grupo, alguém tem dúvida que precisa de acompanhamento médico? Não. Então, vamos pegar esse grupo e vamos olhar o tanto da jornada. Quanto que vocês acham de cada 100 pessoas que estão assim neste grupo crítico que chegam ao final dessa jornada com tudo isso tendo acontecido? Só desses 3%. Chuta. Já que você fez a pergunta, então eu imagino que seja não muito, mas sei lá, 60%? 4%. Nossa, para 5%. Nós estamos falando... Só daqueles que precisam muito. O grupo que mais precisa de tratamento é o grupo que menos consegue chegar ao fim da jornada de tratamento. Por diversos motivos. Por diversos motivos. E aí eu quero ressaltar a importância do papel de vocês. Porque a educação da população, com podcasts, com as campanhas da Sociedade Brasileira de Cefaleia, com campanhas educacionais, com de repente com botar Maia, uma com pessoa com Maia. dor de cabeça na novela, sei lá, né? Fica a dica, redes de televisão. Porque, na verdade, a educação da população é fundamental para as pessoas entenderem que não é normal ter dor de cabeça frequente. Isso tem que ser trabalhado como um problema de saúde pública. As pessoas estão limitadas por causa disso, as pessoas estão incapacitadas por causa disso. É necessário que a sociedade se conscientize de que essas pessoas precisam de acompanhamento médico. Ah, mas a minha dor de cabeça é normal. Para! O problema começa na própria conscientização. E nesse sentido, sim, existem vários tratamentos que, uma vez implementados, eles vão fazer com que o indivíduo recupere aquela qualidade de vida que ela perde no momento em que as crises estão frequentes, intensas, limitantes, menos responsivas à medicação. Aquelas dores normais de todo dia. Não existe isso. E esses 3% que tem dor moderada e intensa, existe tratamento não farmacológico, mesmo para nesse nível de gravidade? Eu diria que a gente pode dividir o tratamento, assim, muito grosseiramente, da enxaqueca em 3 níveis. O primeiro nível é educação. As pessoas têm que entender por que a dor aparece, de onde ela vem. Então, sim, a enxaqueca é uma doença genética. Você nasceu com a predisposição a que, de vez em quando, tenha uma crise. Ah, eu preciso evitar isso, evitar aquilo. Não, você não tem que evitar nada. Você deveria poder... O que eu evito? Não evito nada. Se eu tiver uma dor de vez em quando, eu vou tomar um remédio de vez em quando. Se eu tiver uma dor de vez em sempre, eu preciso de tratamento para evitar que eu precise ficar tendo dores com frequência limitantes. Então, eu preciso entender a minha dor. Então, hoje, eu diria que boa parte do tempo que eu despendo com os pacientes não é prescrevendo remédio, é educando as pessoas, explicando o que elas têm, o porquê que aquilo acontece, como lidar com a crise, desmistificando um pouco a questão dos gatilhos, porque é muito frequente a gente ouvir: ai, minha dor é do chocolate, então eu não posso comer chocolate. A minha dor é do glúten. Mas então pode ser às vezes? Não. Então a pessoa viciada em café ou viciada em chocolate... Não, café... Vamos lá. Vamos separar os capítulos, né? Quando você fala o abuso de cafeína em excesso, é uma das coisas que podem piorar as enxaquecas. Não é causa, mas é um dos fatores que a gente pode interferir para recuperar as crises menos frequentes, de forma a tornar as crises menos frequentes, menos limitantes. É parte da estratégia de tratamento. Assim como retirar o abuso de analgésicos, o uso excessivo, melhor dizendo, de analgésicos. Também é algo que a gente trabalha no tratamento não farmacológico. Eu quero tirar remédios que podem estar contribuindo com a piora, assim como a cafeína. Agora, o chocolate tem uma história interessante, se você permite um parênteses. Claro. É muito comum a enxaqueca da náusea. Então, os gatilhos alimentares são muito frequentemente tidos como verdade. Porque para pensar. Se eu tô com náusea e eu comi um chocolate, então a minha dor deve ter sido do chocolate. Ou deixei de comer o chocolate? Só que tem uma pegadinha aí. Isso baseado... Quando você, Dr. Sidney, estava na faculdade, que eu sei que foi no milênio passado...
Foi, eu sei. Pô, eu nunca tinha pensado nesse ponto. Milênio passado. Nessa conta especificamente. Então, lá no milênio passado, a gente aprendeu a coisa de uma maneira diferente. Hoje, a gente sabe que a enxaqueca, ela começa no cérebro da pessoa antes da dor de cabeça. Às vezes, 24 a 48 horas antes da dor, o cérebro já está tendo algumas alterações que 24 a 48 horas depois vão culminar com uma crise de enxaqueca. Beleza. O que isso tem a ver com o chocolate? Isso tem a ver que uma das teorias da origem da crise de enxaqueca é numa estrutura cerebral chamada hipotálamo. E o hipotálamo, ele regula uma série de coisas no organismo, e sem entrar em detalhes, uma das coisas que podem acontecer com essa atividade do hipotálamo que antecede a dor de cabeça é a pessoa ter uma certa fissura por determinadas coisas doces. O craving do inglês, né? Uma fissura de comer doce. Qual que é o doce mais disponível aí? Chocolate. Chocolate. Então para pensar que meu cérebro já começou a ter uma crise de enxaqueca. Ele não tá com dor, eu não tô com dor ainda, porque a dor só vai aparecer daqui a 24 a 48 horas. Mas já tá com a crise. Só que eu já tô com a crise e eu já tô com a vontade de comer doce. E aí eu como chocolate. Por quê? Porque o doce está disponível. Eu comi o chocolate porque eu já estava tendo uma crise de enxaqueca e eu depois tenho a dor de cabeça. Eu atribuo ao chocolate. É lógico que eu atribuo ao chocolate. Ah, perfeito. Calderaro, você está inventando isso. Não, tem um estudo que mostra como que você tem uma ativação hipotalâmica. Já a mulher fez lá a ressonância da cabeça todos os dias e viu-se que antes da crise de enxaqueca ela tinha uma ativação do hipotálamo. Então, isso é algo que hoje a gente, voltando ao tratamento não farmacológico educacional, a gente tenta desmistificar a coisa do gatilho enquanto estratégia de tratamento. Porque eu não quero que o indivíduo esteja privado de comer chocolate, de poder sair, tomar um vinhozinho de vez em quando, enfim. Mas a alimentação pode influenciar. Alimentos gordurosos, muito doces. Mas isso é o ponto que eu estou chegando. Na verdade, isso pode sim ser um gatilho. Isso é verdade. Qual que é a parte não verdadeira disso? Que eu tenho que tirar tudo isso como estratégia de tratamento. Posso diminuir? Não! Não! É exatamente o contrário. É isso que eu estou colocando. A verdade, o que a gente quer com o tratamento é que o indivíduo possa levar uma vida normal. Lembra que o problema era prejuízo de qualidade de vida? O que eu quero é recuperar a qualidade de vida. Que raio de qualidade de vida que eu tenho se eu falar, olha, você não pode comer muito, você não pode comer pouco, você não pode comer chocolate, você não pode comer gordura, você não pode comer... Veja, não estou fazendo aqui apologia da alimentação não saudável. Não. Claro que a alimentação saudável ela é muito boa e ela é desejável por N coisas aí que a gente vai pensar em termos de saúde. Mas especificamente falando no cuidado da enxaqueca, com o conhecimento de hoje, século XXI, não é? Se eu não errei a conta, mudamos o milênio. Além do milênio, mudamos o século. Exatamente. A gente está com um cenário em que não tem nenhum sentido, nenhum, em indivíduos saudáveis, eu privá-los de qualquer tipo de coisa da vida normal de um ser humano. Pelo contrário, o que eu quero com o tratamento é que o indivíduo esteja potencialmente confortável de escolhas. Então, mas se eu comer seu chocolatinho de vez em quando, vou poder comer um balde de chocolate? Claro que não, ninguém come um balde de chocolate. Sem excessos, né? Dentro do razoável, né? E não cabe aqui números. O que é razoável? Não é isso. É vida normal. A gente quer que as pessoas tenham uma vida normal com o tratamento. Recuperem a qualidade de vida que elas perdem quando as crises estão frequentes e intensas. Até porque, né, Marcelo, para usar até um jargão médico, doutor Marcelo, cada indivíduo é de um jeito. Por isso que lá na consulta com o doutor Marcelo, em seu consultório, cada cidadão vai ser tratado de maneira diferente. Porque se o Sidney for lá, que também confesso, tem às vezes algumas dores de cabeça, acho que não enxaqueca, porque pensando aí nos três eu não encaixo, mas posso estar também naquela porcentagem que não está exatamente dentro da regra. Fale mais sobre isso, vamos começar a consulta. Mas voltando, então cada ser, sobretudo nesse tratamento não
farmacológico precisa ser esmiuçado detalhadamente, e aí só a experiência de um bom profissional vai conseguir entender aquela dinâmica, né, aquele funcionamento para oferecer a melhor opção possível. Então, voltando, a gente está diante de educação. E educação, de novo, a gente faz educação na consulta, a gente faz educação nas mídias sociais, a gente faz educação nos podcasts e aí vai, né? A ideia é que a gente traga o que tem de mais vamos dizer, correto no tratamento das pessoas. As pessoas têm que estar educadas, tá? Segundo ponto, tratamento não farmacológico. Muito, assim, rapidamente, sem entrar num detalhamento disso, eu gosto de dizer que a gente divide o tratamento não farmacológico num tripé. Atividade física regular. Veja, se a gente for ver, não sei se você já fez um podcast sobre benefícios da atividade física. Muitos. Né? Sempre está presente esse Virou quase que assim, vai ele falar de novo de que tem que fazer esporte. Putz, não, vamos lá. É estudado, Ciência. A gente está falando de atividade física regular. Ela é uma das estratégias, entre outras vantagens todas, de prevenção de enxaqueca. Hoje, a gente prescreve atividade física de uma maneira regular. Ah, mas eu não tenho tempo. Bom, veja, isso é barreira. Não quer dizer que a gente não tenha que prescrever, não tenha que estimular, não tenha que vencer as barreiras, né? Uma vez eu conversando com uma nutricionista, aí falou, e aí, você faz atividade física? Não, fazendo atividade física 2 vezes por semana. 5 dias da semana você não faz nada? Aí você para pra pensar, você fala, pô, na verdade, a ideia é que a atividade física possa estar incorporada em absolutamente tudo que a gente faz, né? A brincadeira é, que andar que você mora? Eu moro no 10º andar. Eu falei, pô, o que custa? Sobe a escada em vez de você pegar o elevador. Então, são esse tipo de orientação de incorporar a atividade física em tudo que a pessoa faz. Atividade física regular aeróbica. Item. 2. Aeróbica. Legal. Número 2. Sono. Tá? Ritmo de sono é muito importante, né? E aqui não se trata, não sei se você já fez algum podcast sobre sono, é uma ideia. A gente não está falando aqui de, eu tenho que dormir 4 horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas. Não. O sono reparador. E aí isso varia de pessoa para pessoa, sem entrar em detalhes. E claro, existem doenças do sono. E uma das mais comuns e negligenciadas é a apneia obstrutiva de sono. Aquele indivíduo que ronca e acorda cansado. Em curtas linhas é isso. Tá? Depois, quando você fizer um podcast do sono, aí vocês refiram este podcast do sono, porque certamente é um tema que vale muito a pena conversar. Temos que olhar o sono das pessoas para um sono reparador. Então, atividade física, sono. E 3, estratégias de stress management. E aí é um problema à parte, porque isso é um problema da humanidade, né? Muito contemporâneo. A gente vive com uma situação de estresse, aumento de produtividade, aumento de coisas para fazer, burnout, etc, etc, etc. E eu não quero simplificar aqui o problema, não é isso. Mas a gente tem que entender que o estresse, ele é algo necessário para a gente poder fazer as coisas. Eu gosto de uma analogia que é de um estilingue. Imagina que eu estou puxando um elástico do estilingue para jogar uma pedrinha longe. Quanto mais estresse eu dou no elástico, mais longe vai a pedrinha. Boa, então, boa, é bom. Eu gosto de jogar pedrinha longe, porque eu quero fazer as coisas acontecerem. Não é pedrinha no passarinho, é pedrinha longe. Né? Só de brincadeira, sem acertar em nada. Então, a ideia é que sim, o estresse tem um lado bom nessa história. O Dr. Leandro esteve aqui e falou que o estresse ou ansiedade é o tempero da vida, né? Só não pode derrubar o saleiro inteiro da comida, né? Pronto. A brincadeira, a outra, puxando a analogia do saleiro pro elástico, todo elástico rompe. Eu só preciso tomar cuidado do quanto que eu tô puxando. Olha que e não legal. é a pedrinha que puxa o elástico. Sou eu que puxo sou eu que puxo o elástico. Eu preciso aprender o seu elástico. Como que o meu elástico se comporta, etc. Claro que tem N estratégias para isso. Algumas pessoas, de fato, precisarão ser medicadas para isso. Outras pessoas precisam
terapia. Outras pessoas precisam lidar melhor com o ambiente. Aprender a puxar menos o elástico. Pronto. E tá tudo bem. E, de novo, eu não quero simplificar essa situação, porque, de fato, isso não é tópico nem para um podcast só. Sim. É uma coisa bem mais ampla, mas é outro aspecto do tratamento, da tríade aí, do tripé do tratamento não farmacológico, que é importante a gente olhar. Atividade física regular, sono regular, E controle reparador do estresse. e stress management. Sensacional. E, claro, existe um monte de coisas que a gente pode fazer do ponto de vista de terapia farmacológica. E não cabe aqui eu dizer receitinha de bolo. Ah, tem que tomar o remédio A, remédio B, remédio C, porque, como você bem disse, existe pacientes e pacientes. O que vai ser útil para um não necessariamente é útil para outro. Mas a dica aqui é, muitas pessoas vão no médico, recebem um tratamento adequado, e por conta de um desalinhamento de expectativas, desistem do tratamento. Por exemplo, eu não melhorei, mas você tratou só um mês com dose baixa. Mas o médico não me falou que demorava mais tempo. Desalinhamento de expectativas. Lembra da parte da educação? Total. A gente adequar as expectativas do que você espera do tratamento com o seu médico. Então, é necessário que a gente discuta com o médico, então, o que eu espero do tratamento. Existem efeitos adversos? Sim, todos os remédios têm. Eu brinco que água, se viesse com bula, a bula da água ia ter lá escrito que tem gente que morre afogada. E não é mentira da bula. Água mata. Só que eu não deixo tomar água. Então, os remédios são a mesma coisa. Eu preciso entender os efeitos adversos. Existem naquela pessoa e como que eu vou lidar com aquilo. Esse é o ponto importante. Porque nem sempre eu preciso parar o tratamento por causa do efeito colateral. Às vezes eu ajusto a dose, às vezes eu ajusto o horário, às vezes eu trato o efeito colateral, às vezes ele é transitório, ele dura um tempo, depois ele passa. Isso tudo tem que ser discutido com o médico. Agora, na estrutura do cérebro, do hipotálamo, o que a enxaqueca faz? Na verdade é o contrário, né? Na verdade, o que o hipotálamo faz que gera enxaqueca. Verdade. Tem várias perguntas aí que elas não têm resposta exata ainda. Tá? A gente avançou nos últimos, 30, 40 anos, muito sobre a compreensão dos mecanismos cerebrais geradores da enxaqueca. A gente sabe que ela tem uma parte da equação, ela é essa coisa de gerar a atividade do hipotálamo. Existe uma outra parte que é uma certa predisposição a ter um cérebro mais hipersensível. Então, de uma maneira muito ampla, o enxaquecoso, mesmo fora da crise, ele é mais sensível à luz, ele é mais sensível a cheiro, ele é mais sensível a tato e pressão e dor. Ele tem mais... É como se a enxaqueca, o cérebro do enxaquecoso, melhor barulho dizendo, também? som também, ele fosse amplificando as sensações do indivíduo. O tempo todo. O tempo todo. E, periodicamente, aquilo passa do limite do confortável e aquilo passa a ser desconfortável. Passa a ser incômodo. Mas, mesmo fora da crise, se você for ver os estudos que estudam não a enxaqueca, o período da dor, mas o período entre as dores, o indivíduo também tem maior hipersensibilidade. E tem até um dado interessante que algumas pessoas têm uma ativação periódica de uma atividade do cérebro, principalmente na parte posterior, que é a parte do cérebro responsável pela visão, e tem lá algumas, como que alucinações visuais. Então o indivíduo vê pontinho luminoso, ele vê lá um zigue-zague na visão, ele tem lá umas estrelas coloridas, ele vê umas formas distorcidas. A gente chama isso de aura da enxaqueca. Cerca de 20% das pessoas que têm enxaqueca têm periodicamente também auras. O mais comum é o visual, mas pode não ser só. Antes da dor. Normalmente antes, mas pode ser junto e pode ser até independente de olho da dor. aberto ou fechado? Tanto faz, porque o fenômeno não é do olho, ele é um fenômeno do cérebro. Né?
E fechou o olho, você continua enxergando aquela alucinação. E a parte interessante dessa história é que o fenômeno cerebral, voltando para a tua pergunta, o que acontece no cérebro, o fenômeno cerebral que está causando aquela alucinação, ele foi descrito por um brasileiro na década de 40 do século passado, do milênio passado. Mas aí eu acho que era antes de você ter entrado na faculdade. Você não, nossa. E aí, na década de 40, um neurofisiologista brasileiro chamado Aristides de Leão, ele descreveu um fenômeno chamado depressão cortical alastrante de Leão, ficou conhecido como depressão cortical alastrante de Leão, e que ele viu que isso era um fenômeno fisiológico que acontecia e depois, posteriormente, se correlacionou esse fenômeno da depressão cortical alastrante de Leão com as tais auras da enxaqueca. Em outras palavras, para resumir isso tudo, a enxaqueca é um fenômeno biológico cerebral. Ela não é uma doença hormonal. Ela pode ter gatilhos hormonais de um hormônio atuando no cérebro. Ela não é um fenômeno alimentar. Ela não é um fenômeno do estresse. Não, ela é um fenômeno cerebral. Só que o cérebro ele recebe influências de tudo isso. E, portanto, os gatilhos podem ser inúmeros. E dentro desse mesmo raciocínio da enxaqueca, se a gente for falar de cefaleia aqui, a gente precisa marcar outro dia com o Dr. Marcelo. Já estou pensando nisso, aliás, para falar sobre essas secundárias, que também são é um assunto incrível. Mas, para a gente fechar esse raciocínio da enxaqueca, que brilhantemente você elegeu aqui como o nosso maior assunto no bate-papo. A enxaqueca, então, ela vai além de tudo isso. Ela tem um final ou ela vai ser carregada por esse, para a gente finalizar aqui, vai ser carregada por esse paciente para sempre? Perfeito. Excelente a sua pergunta. A gente não falou que isso era uma doença com uma base genética? Pronto. A base genética você vai carregar com você para sempre. O que não quer dizer que o impacto das suas crises tenha que ser vivido como normalidade na sua vida inteira. Então, vamos dizer que você é uma pessoa, eu tenho uma enxaqueca. Eu carrego a enxaqueca desde a minha infância. Eu lembro de ter crises lá de trás. Tenho crises periodicamente que não me atrapalham. Eu tenho crises infrequentes, com baixo nível de limitação. Eu nunca fui no médico por causa disso. Eu já tenho um diagnóstico, eu já tenho uma educação, por assim dizer, uma compreensão do que é, e eu toco a minha vida. Mas eu tenho a enxaqueca. Aquelas pessoas que eventualmente estão um passinho além e que passam a ter impacto, em graus diversos, né? Seja aí 3, 4 por mês, até aquele que tem todo dia e falta no trabalho e que está em casa, etc. Nesse espectro de limitação, a pessoa precisa de tratamento naqueles moldes que a gente falou. Educação, não farmacológico, farmacológico. E sim, eu consigo tratar esse indivíduo devolvendo a ele uma qualidade de vida que ele perde nesse momento. Esse tratamento vai ser feito por um tempo, sobretudo o farmacológico. Idealmente, eu estou investindo ao longo deste tempo, que é prolongado. Nós estamos falando de meses, às vezes 1, 2 anos. É um tratamento longo e com remédio, muitas vezes. E neste cenário, nesse período, eu estou investindo naquelas medidas preventivas não farmacológicas. Depois, lá para frente, pode tirar o medicamento. Perfeito. Esse é o desenho ideal. Ah, Calderaro, todo mundo consegue? Não. Claro que existem as pessoas que vão ficar bem com o tratamento, mas que precisam manter o tratamento, senão não vão ficar bem. Mas veja, isso vale para qualquer doença, né? Nós estamos falando de várias situações em que hipertensão. Olha, você tem uma hipertensão, você vai ter que tomar remédio. Ah, agora a pressão tá boa, eu posso parar remédio? Muitas vezes não. Ou a enxaqueca pode ser colateral de um medicamento, ou não? Você pode ter alguns medicamentos. Lembra daquelas... Vamos lá. Secundárias. Eu nasci com uma predisposição a ter enxaqueca. Eu tenho crises com frequência baixa. E num determinado momento da vida eu passei a ter crises mais frequentes. Uma por semana, até uma todo dia, não importa, mas naquele espectro todo. Quando eu investigo as causas de piora, as razões pelas quais as pessoas podem ter piorado,
Tem várias coisas. O indivíduo está mais sedentário, o indivíduo ganhou peso, o indivíduo está dormindo pior, o indivíduo está ansioso. Idade normalmente não. Tá. O indivíduo está ansioso e sim, existem medicamentos que entram aqui. Como entra também o uso excessivo de cafeína, o uso excessivo de analgésicos. Então, nesse grupo de pessoas com dor de cabeça muito frequente, diária ou quase diária, existe aí todo um questionário que a gente tem que fazer de razões pelas quais as pessoas podem piorar da crise, que são coisas que a gente vai ter que interferir. E aí, não só os remédios. Tem remédios que podem piorar. Daí a dizer que minha enxaqueca é por causa do remédio. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de coisas que podem piorar uma enxaqueca. Muito isso bem. entra numa abordagem mais global, vamos dizer assim, Moisés, Demais. aprendeu bastante hoje. Confesso que eu aprendi muito também. Então agora tem aquela Espero provinha. que você... Provinha é tensa, hein? Na neuro, a prova de neuroanatomia era tensa. Hã? Pra mim, né? Você que... Exato. Para você tá mole. Espero que você que está aí também tenha aprendido. Compartilhe o podcast, espalhe saúde para quem você ama. Dr. Marcelo Calderaro, sorte de todo paciente que o tem como médico. As descrições de como encontrar o Dr. Marcelo estarão por aqui. Palavras finais para quem nos ouviu. O que você gostaria de deixar de mensagem aí? Bom, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade de falar e parabéns pelo trabalho de divulgação que vocês estão fazendo. E eu acho que, como mensagem final, eu diria isso. Não é normal ter dor de cabeça. Se você é uma pessoa que sofre por conta de dores de cabeça regulares e que estão atrapalhando a sua vida, e aí, de novo, eu volto à campanha do 3 é Demais da Sociedade Brasileira de Cefaleia, 3 dias de dor no mês por pelo menos 3 meses consecutivos, você precisa de uma orientação médica. Não necessariamente um tratamento, mas uma orientação, no mínimo educacional, e talvez algum tratamento que resgate a sua qualidade de vida. Muito obrigado, Dr. Marcelo. Siga nosso podcast nas redes sociais, segue o Dr. Sidney, segue o Moisés Rodrigues, siga o Dr. Marcelo Calderaro para estar sempre atento a informações. Você é o motivo da gente estar aqui. Obrigado, até a próxima. Obrigado, Moisés. Obrigado, Dr. Marcelo. Obrigado, Dr. Cid. Obrigado, Dr. Marcelo. Eu que agradeço.